Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saldanha entre aspas. E a pergunta de hoje é a seguinte: afinal, por que existem 7 livros a mais na Bíblia Católica? Ou na verdade não são livros a mais, ou na verdade é a Bíblia completa? Essa é a pergunta que nós vamos responder no vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, aproveita aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, curte e ativa o sininho para não perder as notificações. Vamos para o vídeo. A diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante é um tema que frequentemente desperta curiosidade e até controvérsia entre os cristãos. Uma das principais diferenças está no número de livros que compõem o Antigo Testamento. A Bíblia Católica contém 7 livros a mais que a Bíblia Protestante. Mas por que essa diferença existe? Vamos explorar a origem dessa questão, o contexto histórico e as decisões teológicas que moldaram essa diferença. Para entender um pouco melhor sobre isso, precisamos falar do cânon bíblico. A palavra cânon vem do termo grego canon, que significa regra ou medida. No contexto bíblico, o cânon se refere à lista de livros considerados inspirados por Deus e, portanto, autoritativos para a fé e a prática cristã. É interessante pontuar a diferença entre o cânon judaico e o cânon alexandrino. No período em que o Antigo Testamento foi sendo formado, havia basicamente 2 grandes coleções de escritos judaicos. O cânon palestinense, que consistia em 39 livros escritos em hebraico e aramaico, e amplamente aceitos pelas comunidades judaicas na Palestina, o atual Israel, e o cânon alexandrino, ou a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego feita por volta do século 3 a.C. em Alexandria, no Egito. Esse cânon incluía 7 livros adicionais que não estavam no cânon palestinense, além de algumas partes adicionais nos livros de Daniel e Esther. Os livros presentes na Septuaginta, mas ausentes no cânon palestinense, são conhecidos como deuterocanônicos, do grego deuteros, que significa segundo. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida, Baruque, Primeira e Segunda Macabeus. Além disso, partes dos livros de Daniel e Esther também estão incluídas na Bíblia Católica, mas não na Bíblia Protestante. Precisamos entender um pouquinho o papel da Septuaginta na igreja primitiva. A Septuaginta era amplamente utilizada entre os judeus de fala grega e foi adotada pelos primeiros cristãos, especialmente entre os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, geralmente o faz com base na Septuaginta. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, frequentemente cita trechos da Septuaginta, o que demonstra que essa versão grega das Escrituras tinha autoridade entre os primeiros cristãos. Mas não podemos deixar de falar sobre as decisões da igreja sobre o cânon. Em resposta às heresias e às dúvidas sobre quais livros deveriam ser considerados inspirados, a igreja definiu o cânon oficial em alguns concílios importantes, como o concílio de Hipona, em 393 d.C. A igreja reconheceu oficialmente o cânon da Septuaginta, incluindo os livros deuterocanônicos. Também houve o concílio de Cartago, em 397 d.C., onde foi reafirmada a decisão de Hipona. Um outro concílio importante também foi o de Trento, em 1546, em resposta à Reforma Protestante. A Igreja Católica reafirmou de maneira dogmática o cânon da Septuaginta, incluindo os 7 livros deuterocanônicos. Chegamos então a um ponto muito importante, onde nós vamos falar o papel da Reforma Protestante nesse processo. A Igreja Católica diz que os protestantes é que na verdade tiraram 7 livros, enquanto que os protestantes acusam a Igreja Católica de acrescentar livros não canônicos à Bíblia. Mas antes de falar aí um pouco mais sobre a Reforma Protestante nesse processo, deixa eu falar para você, na descrição desse vídeo nós temos aí alguns links, temos o link das nossas redes sociais, sigam aí as nossas redes sociais, temos aí um link também de um blog, Saldanha entre aspas, onde compartilhamos aí muitas informações. Na verdade, o conteúdo de todo o material meu que vai para a internet, incluindo principalmente aqui do canal também, antes de tudo é postado em forma de artigo
com referências e tudo nesse blog. Então vale a pena você conferir aí muitos assuntos, inclusive alguns que não estão gravados em vídeos ainda, e você pode acompanhar ali de primeira mão. Também há um link aí de um livro que acabei de lançar, O Peso das Asas, um livro muito interessante. Desafio você aí a clicar no link, ler aí a sinopse e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos para o próximo tópico. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero questionou a autoridade dos livros deuterocanônicos, alegando que eles não faziam parte do cânon hebraico palestinense. O Lutero considerava que o Antigo Testamento deveria se basear apenas nos livros aceitos pelo judaísmo palestinense. Assim, Lutero e os reformadores removeram os 7 livros deuterocanônicos, resultando em um Antigo Testamento com 39 livros, a mesma quantidade encontrada na Bíblia hebraica atual. Lutero também tentou remover alguns livros do Novo Testamento, como Tiago e Apocalipse, mas acabou mantendo-os sob pressão de outros reformadores. Por que a Igreja Católica então mantém os 7 livros? A Igreja Católica sustenta que os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs usavam a Septuaginta, que incluía os deuterocanônicos. Eles afirmam também que os concílios históricos da Igreja confirmaram a autoridade desses livros. E eles defendem ainda que os livros contêm ensinamentos importantes para a fé, oração e moralidade, como a doutrina da ressurreição, que aparece lá em 2 Macabeus, capítulo 12, e a sabedoria divina, como aparece lá em Sabedoria. Não vou entrar hoje no mérito da questão de analisar esses livros, o conteúdo desses livros. De repente, num próximo vídeo, nós podemos analisar o conteúdo desses livros e ver se eles estão ou não em harmonia com os demais 66 livros da Bíblia. O objetivo hoje é apresentar, o porquê, para que vocês possam entender essa discussão, esses 7 livros a mais ou a menos, e apresentando aí o ponto de vista de cada uma das partes. Mas concluindo, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante em relação ao número de livros está enraizada em questões históricas e teológicas bem antigas e históricas. Os 7 livros deuterocanônicos foram parte essencial da fé cristã ali nos primeiros séculos, e a Igreja Católica manteve essa tradição, reconhecendo sua inspiração divina. A Reforma Protestante, por outro lado, seguiu o cânon judaico palestinense, resultando na exclusão desses livros das Bíblias protestantes. Essa diferença nos mostra como a formação das Escrituras foi moldada por decisões históricas e teológicas e como a compreensão da Palavra de Deus pode variar entre diferentes tradições cristãs. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? E se você deseja aí que possamos fazer um vídeo falando sobre esses 7 livros a mais, o conteúdo deles, então coloca aí nos comentários também e a gente pode estar gravando em breve. Obrigado por chegar até o final, por assistir mais um vídeo e te vejo no próximo.